Fala no Médio, beleza? Antônio Carlos na área aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. É claro que nesse vídeo vocês vão ver o meu dia anterior, que foi sexta-feira. Eu fiz um pão de batata doce, entendeu? Vou tomar meu café agora, 10h30, fui ali no mercadinho comprar queijo coalho e tal. O tema de hoje vai ser não só o início de código de SQL ali, não sei, eu tenho que fazer muitas coisas ainda para aprender sobre SQL, fazer o projeto, e também sobre o que eu acho que eu quero dar mais uma aprofundada sobre inteligência artificial e os caminhos também que a gente pode seguir melhorando, quais seja certificados, quais conhecimentos a gente pode se destacar nesse mercado nas outras tecnologias também. Então você vai acompanhar no café da manhã, na verdade são algumas partes. Deixe seu like, se inscreva, comente, Deixa aquele seu comentário maroto. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo. É o saldo. Agora assista. Vamos colocar aqui os pães. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to run. Fala aí, o canal Médio, tentando fazer alguma receita de bolo de batata. Como você vê, dá pra ver que o notebook tá aqui em cima, né? Ele trouxe a receita, na verdade. Eu vou só segurar pra vocês verem os elementos. Aqui, né? Eu corri duas mãos. Então, o que acontece? É o bolo de batata doce. Eu expliquei o que eu tinha batata, farinha de batata doce e farinha de linhaça, né? E aí, ele dá 3 horas inteiro. Tem a manteiga aqui, né? Já coloquei dentro da batata ali naquela panela aqui bem especial, né? Dá pra ver. A gente vai fazer conforme aqui. Eu já coloquei o fermento ali, já pra esfumar e tal, com um pouco de açúcar. Tem um sal ali, que é o sal do Himalaia, tá naquele pote de sorvete. Tem 3 ovos ali, então vou começar a fazer tudinho e explicar no final de cada passo a passo disso daqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, espera que eu tô com o tripé aqui, ó, 3 ovos, eu quebrei aqui, 3 ovos, dá pra ver, aqui as cascas e tal, tudo aqui improvisado, nada de veneno, aqui é raiz, aqui é nordestino raiz, deixa pra coisa chique, pra canal do culinário, liga aí, entendeu? Manteiga da fazenda, que a gente compra aqui, né? E ali tá o restante ali, é isso daí, nossas armadas aqui, como a gente, um salzinho do Himalaia, no ovos. Então agora eu vou mexer colocar aqui ovos. Deixa eu colocar aqui já na lavada. Fora isso, deixa eu ver. Pra medir a quantidade aqui que eu tenho que fazer de juntar as farinhas, mais ou menos 200 gramas de cada. Pegar uma xícara, mas deixa eu ver quantas xícaras, 200 ml, mais ou menos. Fazendo mais ou menos aí 1,5 xícaras. Isso daí a gente sempre vai coisa. Então temos aqui, pra dar uma mostradinha pra vocês. Colocar uma xícara, mais ou menos 1,5 xícaras. Aqui é linhaça. Agora misturar essas farinhas aqui, incorporar tudinho e vamos ver como vai ficar esse pão de batata doce. Volto quando já tiver feito a massa. Vai ficar assim, ó, o trabalho da pega. Vamos ver, se ficar bom, evento de fazer. Agora a receitinha, dá doido, depois que utiliza, eu já tenho que esperar agora essa massa crescer. Pelo jeito aqui, a consistência dela, a massa vai pegar um pouco de... Ela tá começando já a soltar ela por si só já. Então aqui os ingredientes vão começar a puxar o água, o líquido. Agora chegou na parte, segundo o GPT, né? Tá assim, só bolota aqui de coisa aqui, vamos ver como vai ficar. Cobri com um pano, grande pano. Cobriu certinho. E agora é esperar 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Aqui já tá anoitecendo, depois de uns 40, 50 minutos. Vamos ver aqui, ó. Ela praticamente dobrou de tamanho real. Coloquei em um lugar que vai ficar um pouco mais calor. Na verdade, a gente tá no tempo de verão aqui no Nordeste. Ele só vai comer daqui a amanhã, no sábado. É onde eu vou gravar também um vídeo que eu tava devendo de vocês de MySQL. Consegui fazer a matrícula também no bootcamp de cibersegurança do Santander. Então, eu coloquei o forno aqui para esquentar. Acho que dá pra ver pra vocês lá. Uns 240 graus. Tem 2 minutos mais ou menos que eu coloquei. Ok, eu vou melar minha mão, na verdade, com óleo de coco. Vou pegar ali um pincel. Vamos trocar, porque o outro cabo desse daqui acabou rachando no meio. Isso porque eu deixei ele na frigideira, aqueceu o local e acabou rachando no meio. Tirou essa parte de cá.
colocou o lado PC de direito. Vou sempre lavar minhas mãos de novo. Deixa eu pegar uma coisa e outra. Então, vamos aqui no repositório de coco. Vamos ver como é que tá aqui. Ó. Ah, me surpreende agora. Tá igual uma massa real. Mas de todo jeito vai ter que passar um. Mas por que fazer aqui praticamente um pão? Por assim, tá no tamanho. Fazendo as últimas, deu 12 pães, apesar que eu tenho que funcionar mais direitinho, né? Esses daqui são os primeiros. Já deve ter mais de uns 10 minutos mais ou menos aí. E tal, vou passar de novo pra contar com óleo de coco. Mais ou menos uns 10 minutos, uns 20 minutos mesmo. Com esses aqui, eles estão dobrando de tamanho. Esse daqui eu vou deixar um pouco pra ver como vai ser a reação dele. Então eu vou colocar essa fornada ali e aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo, que essa daqui já tá a maior. Nossa. Vai ficar caro. Vou ver como vai ficar. Vai assar daqui a uns 50 minutos. Agora é 7h12. Vou lá. Daqui a 50 minutos depois eu gravo um take. Agora do banheiro, agora vamos ver aqui. Olha lá como tá. E como que ficou esses pão. Esse jeito tá frio. Entende? Então, ficou assim. Amanhã eu vou ver, na verdade. Amanhã a gente vê como é que fica. Eu tinha cortado outro pra ver como ele ficou. É a qualidade do pão. Vamos ver aí agora ele. Dá uma esquentadinha. Vamos lá. Tomar um cafezinho com óleo de cookies. Só uma coisinha enquanto tá fazendo ali as carnes. Tem gente feia aqui do meu lado. E só pra falar também, pra eu não esquecer, o que acontece também. Foi mais ou menos umas 2 a 3 xícaras ali da farinha de linhaça e mais uma da farinha de batata doce, porque eu não porcionei quantas gramas ali de batata doce eu cozinhei. Então, tem isso, também tem a umidade da batata, e aí cada vez precisava mais. Eu acho que precisava um pouquinho mais de farinha, entende? Ela encheu, dobrou de tamanho e tal. E vamos provar agora. Hoje a gente acordou num tempo chuvoso, deixa eu só ligar aqui a luz. E no ramo da tecnologia, pessoal, da inteligência artificial e machine learning, acho. Dá pra me ver aí, Gustavo? Meu rosto? Tá certo. No ramo da tecnologia e da inteligência artificial, que é uma das coisas que eu tô seguindo agora, e para você progredir, eu vejo que a parte de machine learning, a parte de DevOps, vamos falar sobre ela. DevOps, ela tá precisando ultimamente você ter certificação em AWS, acho que a parte de Azure também. Então são certificados que estão sendo muito pedidos. Se você for para a área de dados assim, machine learning e tal, lidar. Mas acho que todas as áreas eles estão pedindo isso. Todo dia, às vezes, eu assisto, mas eu começo a assistir pessoas que moram lá no Japão e tal. Eu gosto mais. Tem qual é bom? Esse é com orégano. Massinha boa da porra, velho. Bom também. Uma delícia. Vamos botar praticamente até um hambúrguer. Depois a gente volta. E aí, vamos. O hambúrguer está aqui, doutores. Fala, Numério! Tudo beleza? Vocês dizem tudo beleza. Já falei Numério na introdução. Acompanha os comentários aí, viu? Tô gostando, viu? Os comentários. Tem 2 feios aqui, bastidores aqui. Minha mãe e meu irmão. 2 feios. E eu sou o terceiro. E o quarto, quem é? Meu pai. Cafezinho. Eu coloco leite de coco. Quem tem rinite sofre, viu? Se fosse um leite de vaca cru, é bom. Microbiota. Mexeu aqui. Vou comer nesse take aqui. Depois vou pausar pra todo mundo tomar um café. E eu, o senhorio aqui, né? Eu tenho que gravar. E fica chato. Vamos ver aqui. Primeiro de tudo, a pessoa deve comer proteína, né? Então, vamos ver aqui. Ok. E o pão? Ficou maçudo. Aí pão de batata doce, mas ficou muito bom. Dá, né? Tá vendo de ferro? Vou lá. Então, pra vocês aqui, que tá aqui comigo, né? Aí, né, vou começar aqui a estudar um pouco. Então, isso daqui é o começo do projeto aqui, vocês veem, ó. Tô na 3ª aula aqui, mais ou menos, ainda tem essas fases aqui, criar o sistema de dados e tal, fazer, entregar o projeto, filmar tudo hoje. Mas vamos lá, eu queria mostrar algumas linhas de códigos. Então, a gente sabe o seguinte, databases, né? O que é comum aqui para você selecionar alguma aplicação é o select, from e tal, onde você vai criar dependência, etc. Né? São alguns códigos aí que eu aprendi. São vários, na verdade. Né? As fases é
pegar, por exemplo, várias partes, o departamento, como a gente fala, se for numa estrutura de matrícula de uma universidade, por exemplo, vai fazer a parte da matrícula, a solidificação, como vai ser os seus dados, como você vai pesquisar ali, por exemplo, você vai matricular em mais de um curso, mais de uma disciplina, então tudo aí vai ser contabilizado aqui no sistema de dados SQL. E o que o banco de dados faz? E por que ele é bom? Porque você pode recuperar os dados, tratá-los, né? Uma vez que você tem como recuperar, então se torna muito, muito mais fácil, cada vez mais fácil. Então são várias coisas, porque eu acabei ficando esses 2 terços aí sem estudar mais ou menos isso, e agora, ainda bem que vai ter uma atualização programada, né, uma manutenção programada aí no sistema da minha faculdade, que eu posso entregar o mapa, né, que é a atividade avaliativa, próxima semana, dia 5 do 10. Os também vão ser feitos aqui, e aqui eu uso sempre a própria GPT para me dar algumas coisas aqui. Então aqui ele me trouxe várias coisas aqui interessantes também para saber, mas eu vou dizer a conclusão que eu cheguei em cada um desses aí, e que eu sei de cada um deles. Tem algumas coisas que eu realmente não sei, mas dicas que valem para várias outras profissões. Correto? Assim, o que a IA vai trazer nesse momento? Quero aprofundar nessa parte, porque é o seguinte, qual é o intuito desse vídeo, na verdade? É não só trazer o dia a dia, é dizer a verdade, e isso daqui se chama procrastinação, eu deveria já ter feito, certo? Teve alguns empecilhos? Tive, mas se antes eu tivesse estudado, estaria trazendo, então não tira minha responsabilidade, que hoje é meu, é 100% meu, entendeu? Assuma essa responsabilidade. Então, a minha responsabilidade em trazer algo se eu estou comprometido comigo mesmo. A gente já sabe que, tanto no iniciante de dados, etc., para o analista de dados tem que aprender Excel, tem que aprender, entendeu? O SQL básico, Power BI, então, SQL básico, eu já estou salvo, porque eu já vou fazer tal. Então, já tenho conhecimento já. Excel e Power BI, né? Vai ser os próximos cursos daí. Então vai ser projetos também em Power BI. Um júnior deve fazer dashboards e ETL, que é registração simples. O pleno tem que ser modelagem de dados, né, e o Python para análise. O sênior lidera times de BI e governança de dados. Projetos práticos, um dashboard de venda. É isso aqui que ele me fala, certo? E aí vem o cientista de dados, que precisa ter o conhecimento em pandas, já no estágio, que é o pai do Pandas e o Matplotlib, né? Estatística básica, depois ele vai crescer para modelo de regressão e classificação, Skyline, depois para um pleno de Deep NPL, visão computacional, ele vai ter que saber sobre estratégia de IA em empresas. O engenheiro, basicamente, o estágio precisa a mesma coisa de um analista de dados, só que aí, quando ele já vai pro Júnior, ele já tem que saber pipelines, né? Um Yflow, DBT, bancos no SQL, praticamente, no ciclo, né? Já tô praticamente sabendo mais ou menos isso daqui. Ao pleno, ele tem que saber trabalhar com Big Data, com Spark e Kafka, e Data Lakes, né? Um sênior, ele já tem que saber sobre arquitetura de dados em nuvens. E os projetos práticos para o cientista de dados é precisão de preços imóveis e um projeto prático para engenheiro, um pipeline de dados de sprints. Para o engenheiro de machine learning, o estágio ele precisa pelo menos saber fazer o deploy simples ali com o Flask e o Fast API, o júnior já tem que saber sobre pipeline de machine learning, ML, e automação de treino e teste. Um pleno ele tem que saber o MLOps e monitoramento de modelo, sênior arquitetura complexa de machine learning e a generativa, e um projeto prático é um chatbot treinado com dados reais. Isso daí será que não tem um projeto que começa a fazer com muito tarde? Isso daí é massa. Então, vamos lá. Isso daí são coisas que você deve saber e, cara, o aqui de cima, ele tem um negócio muito interessante. Muitas coisas aqui são mais ou menos assim, como corrigir na carteira, certo? E é claro, eu vou falar para vocês o seguinte: pode usar. Vamos fazer uma dica aqui de como usar o GPT, né? Como eu uso, você pode usar o Gemini e outros IAs também, se você se der melhor. Bem assim, ó, é como eu falei, para cada área, uma coisa que está valorizando é o engenheiro de cloud. A AWS está caindo um pouquinho, mas está se recuperando também. O que
que é importante você saber? Não sabe estar de olho no mercado, mas saber fazer o básico bem feito, certo? Isso é algo que acho que nenhum profissional discute, que é a realidade. Saber utilizar IA para fazer esse processo mais rápido. Porque antes você poderia demorar 5, 2, 3 dias, você pode fazer em questão de meia hora. Ou uma hora mais. Eu reduzindo esse tempo aí. E as outras coisas que é o mais essencial, que é saber lidar com esses grandes volumes, seja de dados ou de soluções, você já consegue implementar de cara. Isso não significa que vai demorar muito menos, 30% a menos do que antes. Correto? Então é o básico, é isso. Vamos dar vocês pra cá e continuar essa conversa. Eu troquei de camisa, então dá pra saber muito bem. Então, o que eu quero mostrar hoje a vocês é um passo seguinte, é uma postura, mas é o seguinte, olhando bem, vamos analisar aqui o que ele fala, né? Para engenharia de machine learning, acho que eu já falei um pouco, né? Para o iniciante, você precisa saber ali aprendizado de máquina básico, né? O clássico, né? O depois simples, complexo do SPI. Para pleno, você já precisa saber um pouco sobre Deep Learning, MLOps, SECD, para modelos, né? No Tech Lead você precisa saber sobre a liderança de Lifecycle, de modelos, treino de deployment. E aqui, há umas certificações interessantes. Para certificação de analista de dados, ele diz assim, Microsoft Data Analytics, né? O Google Data Analytics, ou seja, são duas certificações da Microsoft de análise de dados. Para cientista de dados, o IBM de Data Science e a AWS de especialista de machine learning também e tal. Para o engenheiro, né? Google Profissional Data Engineer ou AWS Data Engineer, né? São certificações. Para engenheiro já tem um TensorFlow DevOps, né? DevOps é desenvolvedor de TensorFlow e o AWS também. Para o desenvolvedor de IA, você precisa aprender sobre APIs de IA, OpenAI e a Hugging Face, né? E aí depois você vai evoluir para a integração de AI em apps, né? De AI em apps, agentes inteligentes, para um sênior, criação de arquiteturas de IA customizadas e as certificações como o Azure IA Engineer, né? Ou seja, engenheiro de IA Azure, e também sobre inteligência artificial do Google Cloud, né? Como em agentes autônomos e integrações de API. E aí vamos para DevOps. Isso é uma parte assim, eu estou indo para, sabe, segurança. Vai ter que aprender para DevOps. Vamos lá. Você vai saber sobre o Linux, né, DevOps, engenheiro de DevOps. Linux, Doc e o Git básico, né? É o Git. Depois, para um pleno, é um Kubernetes, CI/CD e Terraform, né? Depois, um Senior Tech Lead, é uma arquitetura, um cloud, observabilidade, custo e benefício. Aí tem as certificações do AWS DevOps Pro, o DOPS certificado de associação, né? Você vai ter que saber sobre isso, né? E para criar também sobre scripts optimizados com LLMs, que são o que a gente usa tanto agora no ChatGPT. Então a dica é você pesquisar um pouco, assistir alguns vídeos, colocar tudo aqui no ChatGPT que você quer alcançar a sua visão. Não credibilizar 100% a IA, ela vai dar um norte, mas muitas coisas delas não estão adequadas ainda para o mercado, não estão certas para o mercado. E tem muita base em previsões que não vai ser muito correto, muito certo. E aqui uma coisa, cibersegurança, né? Análise de cibersegurança. Fundamentos em redes, certo? Testes, arquitetura de segurança e tal. Tem um Cloud Engineer, certo? Que ele vai precisar fundamentos de AWS, de Azure e GSP, e é da Google também. Então a gente vê, vamos lá, tem o Full Stack, desenvolvedor de software Full Stack. Ele já vai, o início o cara já tem que saber HTML, CSS, né, JavaScript, Python, Java e Node, certo? Depois ele vai ter que, para um pleno, arquitetura de REST e GraphQL, teste de segurança, escalabilidade de microserviços e liderança técnica para um sênior, certificações Oracle, Java e Microsoft Developers. Então, o projeto é um e-commerce real, sistema de login com Keyout. Aí tem esse daqui, que chama IA Automation DevOps, ou seja, desenvolvedor de automação
inteligência artificial. Que aí ele vai saber sobre as integrações de RPA, mas IA e APIs, sistemas que operam sozinhos. Tem outra coisa aqui. Eu acho que uma conclusão que eu poderia dar sobre o que eu estou vendo aqui continua aquela coisa básica, o mesmo. Entendeu? Você vê que a inteligência artificial, mesmo explicando um pouquinho sobre o que eu queria, mais ou menos, ela não deu tudo conforme a minha expectativa que eu queria, certo? Eu queria para ser um pouquinho mais ligado, assim como a IA poderia mexer nessas partes. E o que me indica é que você deve, na verdade, utilizar a IA nessas seguintes profissões, né? Como aqui é o engenheiro de qualidade, né? Qualidade de software, né? Teste de software, por exemplo. E saber automação de teste, como o Selenium ou o PyTest, né? E isso que ele está falando assim, com uma profissão nova, que é o desenvolvimento de automação com IA, desenvolvedor, por exemplo, entendeu? Que aqui vai ser mais na parte corporativa, na parte que você vai implementar IA. Aí tem o próprio Automation, que é o vai criar também aqueles, saber entender sobre o produto, etc. Tem essa profissão já, mas tem poucos, é umas profissões até bem pagas do mercado, né, do iniciante, mas é um iniciante também que precisa muita coisa, né? Aí tem o UX e o design com IA no suporte, né, que vai ser o Figma, protótipos básicos, né, depois design system, teste de usabilidade, experiência multiplataforma, W testing, então o pleno já precisa fazer isso, o sênior é a estratégia de design centrado no, no usuário, e o recomendado como um projeto prático é prototipar um app, né, com IA. Isso é recomendado. Solução. Tudo que você pode, tudo que você pode com IA implementar, implemente. O que pode. Vamos lá? Qual estágio você implementa em coisas que você precisa de conhecimentos para o seu estágio? Você sabe fazer automação, você sabe fazer isso por pequenas coisas. Isso já mostra, você faz um pequeno projeto. E nada mais, nada melhor do que eu fazer alguma dessas coisas que eu estou tanto falando. Entendeu? Colocar em prática. Por quê? Esse vídeo é só para dar um norte. Você terminou a faculdade, faz uma pós-graduação. Entendeu? Uma graduação, ou um mestrado, ou um doutorado, que envolve IA. E machine learning que envolve algo que é atual, que as empresas já estão aderindo, porque vai progredir e vai melhorar também você. Entenda isso, melhora a comunicação, etc. Isso daqui vale para mim, vale para você, vale para todos, certo? Aí você já sabe que a minha área específica é IA. Então eu estudo muita base de dados, já peguei um par de Big Data, de dados, DevOps. O início, a nata, o inicial ainda, ali do que a gente sabe de inteligência artificial. É o básico, só sei o básico ali, até agora. E o que eu sei mais restante é fazendo esses bootcamp, assistindo no YouTube pessoas que já são, vamos falar, pioneiros nesse assunto de inteligência de IA. Estou indo também para saber um pouco sobre cibersegurança. E o equilíbrio certo é o seguinte: na sua profissão, você precisa saber cibersegurança. Aconselho você também a entender o blockchain. Eu vou pesquisar também sobre isso. Por fim de segurança sua mesma. Entende? E o que está no mercado hoje, você tem que saber qual área você se dá melhor, você está se adaptando, ou qual carreira você quer seguir. Escolha bem, para que você não consiga desistir no início, ou no meio, ou no fim, cara. Quer uma dica melhor? Procure não só certificações ou conhecimentos ou pós-graduação que dê um leque de oportunidade. Que você se torne bom, entendeu? E que você pode migrar para as 2 ou 3 profissões que você goste, seja mais leve. Não fique cego, entendeu? Tente enxergar essas oportunidades. E saiba que é o seguinte, e esse é o básico, esse eu acho que é um dos maiores conselhos que eu dou. Se especialize em algo, mas sempre esteja pronto para que uma oportunidade melhor você consiga migrar com uma profissão que não só que vai existir ou está no mercado, mas algo que você se especialize melhor, né? Você tem toda aquela base. Então se procure manter uma base bem firme, consolidada. Valeu, fui. Se inscreva nesse canal, deixa o seu comentário e valeu e fui. E eu vou abençoe vocês também. Valeu.